Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes WAN. Faz parte do curso técnico integrado em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos ver uma aplicação prática de redes no simulador. No caso, uma ambientação da ferramenta de simulação chamada Packet Tracer, utilizado para modelagem e simulação de redes. Então, uma ferramenta que envolve um conjunto de módulos que podem ser utilizados para simular equipamentos, conexões, dispositivos de rede. Ok, antes de mais nada, o objetivo da nossa aula é conhecer a ferramenta de simulação, no caso o Packet Tracer, e no fim implantar e cabear dispositivos de rede para conhecermos alguns componentes relacionados ao simulador. Bem, para quem não tem ou não tem disponibilização do simulador, o simulador ele é disponibilizado de forma gratuita. Então aqui vocês vão ver os links para se fazer o download, tanto na plataforma Windows como Linux. Na plataforma Windows você tem a versão de 64 bits e a versão de 32 bits vai depender da máquina, do computador que você for instalar. Uma informação importante é quando vocês forem baixar através dos links que faz parte da Cisco, no qual o Packet Tracer foi desenvolvido, é importante vocês fazerem um cadastro com um e-mail e senha, para que vocês possam fazer o download do simulador. Uma outra informação importante é que o simulador também tem a sua versão mobile, para dispositivo móvel. Então, caso alguém tenha interesse de baixar para dispositivo móvel. Ok, gente, então, como eu comentei no início da nossa aula, o objetivo da nossa aula é fazer uma ambientação do Packet Tracer, onde vamos conhecer sobre a ferramenta de simulação, implantar e cabear um dispositivo de rede para que possamos ter uma ambientação do sistema de simulação da Cisco. Ok, esse é o ambiente, a janela de ambientação inicial do Packet Tracer. Então aqui nós temos algumas áreas específicas que eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, na parte superior, nós temos o menu principal, onde nós temos lá o File, Edit, Options, Views, Tools, Extensions, Help. Na parte inferior nós temos os principais ícones, que são os ícones de configuração e os ícones utilizados no auxílio das simulações. Então a gente vai utilizar alguma dessas ferramentas no decorrer das simulações. Mais abaixo nós temos os modos, que são os recursos que o Packet Tracer disponibiliza, que são os modos chamados modo lógico, ou seja, para realizar simulações em modo lógico, e nós temos o modo físico, que serve para visualizar simulações físicas. Então eu vou retornar ao modo lógico. A maioria das nossas aplicações e simulações vão ser realizadas no modo lógico, para estudar o comportamento, desenvolver a rede, estudar o seu comportamento e modelar essa rede. Bem, no modo lógico, nós temos uma área branca, essa área maior, que é uma área utilizada para a simulação. Então, nessa área, vamos montar os nossos cenários de simulação. Indo para a parte inferior do simulador, vamos encontrar as formas de simulação. Então nós temos basicamente duas formas. Uma chamada de real time,
Então, no modo real time, as simulações elas são realizadas em tempo real, ou seja, é o modo onde o tempo está continuamente em execução, conforme você verifica através do reloginho que aparece do lado. Então, toda vez que você quiser desenvolver uma simulação em tempo real, ou seja, próximo de uma rede real, você utiliza o modo real time, né? Onde tudo que vai acontecer na simulação vai ocorrer num tempo contínuo de execução. O outro modo é o modo simulation, né? Modo de simulação. Nesse modo, você tem um modo mais detalhado e caracterizado da simulação. Então, geralmente, aqui você consegue simular modelos em níveis de camada, escolher determinados protocolos, analisar o controle da simulação. Então, você determina como é realizado passo a passo a sua simulação. Além de permitir, por exemplo, analisar os chamados PDUs, que são os Protocol Data Units, né? São as informações, os blocos de informações relacionados em cada nível de camada dos modelos de referência de rede. Então, nesse modo, você consegue verificar esses PDUs e as suas várias funções. Bem, eu vou retornar ao real time, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo em real time. E finalizando a visualização da tela principal do Packet Tracer, na parte inferior, vocês vão encontrar a chamada caixa de seleção de dispositivos. Então aqui é interessante porque você tem os principais dispositivos utilizados em rede. Ou seja, os principais dispositivos que vamos utilizar na simulação. Dentre eles nós temos, por exemplo, os dispositivos de rede. Então, se eu clicar aqui em dispositivos de rede, vocês vão encontrar os principais dispositivos que foram utilizados, né? No caso aqui ele mostrou os roteadores. Nós temos os dispositivos finais, então vocês vão encontrar PC, computador, laptop, notebook, servidores, impressoras, telefones IPs, diversos dispositivos finais, né? Smartphone, TV. Nós temos os componentes, nós temos as conexões, que a gente vai utilizar bastante, principalmente para interligar os dispositivos físicos, os diversos componentes são os mais utilizados, as conexões de multiusuários, além de roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio, dispositivos de segurança e emulação de WANs. Bem, cada categoria, vocês vão ver que vai conter um conjunto de outros elementos, né? Como eu falei aqui, se a gente utilizar aqui dos roteadores, vocês vão ver um conjunto de roteadores. Alguns desses roteadores existem no mercado, né? Então você encontra no mercado dispositivos próprios da Cisco. Bem, a partir desse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa primeira rede no Packet Tracer. Então, a gente vai criar inicialmente um cenário. Para criar o cenário, a gente usa a nossa área maior em branco, tá? E aí consiste basicamente na escolha desses equipamentos. Eu vou montar uma rede básica e eu vou mostrar para vocês os componentes que a gente vai utilizar e a gente vai selecionando e adicionando na nossa área de simulação. Então a gente vai montar uma rede simples, onde a gente vai ter 2 switches
e 4 computadores. Então, se a gente vai precisar dos switches, vamos procurar lá em switch. Então, clica em switch e automaticamente ele vai mostrar, a ferramenta irá mostrar todos os modelos de switch. Então, a gente vai utilizar esse primeiro switch, o 2960 24 portas, tá? E aí existem duas formas de você selecionar e adicionar na área de trabalho de simulação. Primeiro é você clicar e arrastar o equipamento. A outra forma é você clicar segurando o Ctrl. Ele vai mudar o cursor do mouse para esse sinal de mais. E aí basta você clicar na área de simulação, ele adiciona o switch. Então observe que dessa forma eu adicionei 2 switches. Agora, no nosso primeiro cenário, no nosso primeiro mapa lógico, vamos adicionar 4 computadores. Então a gente vem aqui em dispositivos finais e a gente seleciona PC. Então eu vou fazer aquele mesmo procedimento, clica no Ctrl, marca o PC, ele vai mudar o cursor do mouse para o sinalzinho de mais, e aí basta você utilizar a posição que você quer que ele coloque os computadores. Então dessa forma adicionei 4 computadores. Então essa é uma dica interessante, porque você não precisa vir o tempo todo aqui no dispositivo, escolher ele e clicar. Dispositivo, escolher ele e clicar. Você escolhe uma vez através do Ctrl e adiciona. Ok. Deixa eu apagar esses dois aqui que a gente não vai precisar na simulação. Bem, inicialmente nós temos o cenário, uma estrutura simples, né, onde nós temos 2 switches e 4 hosts ou 4 máquinas. Então a ideia é conectarmos esses dispositivos fisicamente aos switches, utilizando os recursos físicos, e aí a gente vai ver algumas coisas que foram vistas na camada física, como o conceito de portas. Lembrem-se que na camada física nós temos os modos de transmissão, por exemplo, full duplex, duplex, a escolha das portas, a transmissão feita pela camada física. Bem, em seguida, o simulador nos proporciona realizar as chamadas conexões. Então, como eu falei, a camada física ela é responsável pelas conexões físicas. E o simulador ele tem um dispositivo na nossa caixa de dispositivos chamada conexões. Então, esse símbolozinho do raio que vocês estão vendo aqui. Então, novamente, a gente vem na caixa de seleção de dispositivos, você procura aqui, ó, conexões, e aí você clica, você vai visualizar todas as conexões, ou seja, todos os tipos de cabeamento físico que o simulador nos proporciona. Bem, inicialmente, vamos interligar os computadores aos comutadores, aos switches. Para isso, vamos utilizar o cabo direto. No simulador, esse cabo direto é representado pelo cabo par trançado direto. Então, basta clicar no cabo. Quando você clica no cabo, o cursor do mouse vai mudar para um conector. Esse conector você clica em cima da máquina, escolhe a porta específica, no caso, fecha a Ethernet, e arrasta até o switch, né, o equipamento, o comutador, clica no equipamento e escolhe a porta. No caso, vocês vão ver que o switch ele tem 24 portas. O ideal sempre é você utilizar na ordem dessas portas. Então percebam que eu fiz a conexão na porta 01.
Agora eu vou fazer a conexão na porta 02. Então sempre sigam uma ordem. Do outro lado a mesma coisa, ó. Clica no cabo, né, direto, clica na porta, clica no computador, escolhe a porta dentro de uma ordem. E para finalizar, o último computador. Bem, percebam que quando você realiza essa conexão física, o simulador ele mostra a representação através dessas luzes. Em alguns momentos elas vão piscar, representam os LEDs dos equipamentos. Então sinaliza que aquele equipamento está no seu funcionamento, né? Então, percebam que aqui ele está sinalizando através de LEDs de luz verde, né? Do outro lado ele está estabilizando, ó, percebam que estabilizou, então nesse momento as conexões físicas foram estabelecidas. Bem, para conectar dois dispositivos iguais, o simulador ele precisa utilizar não mais o cabo direto. Agora nós vamos utilizar o cabo cruzado, né? Então toda vez que você for utilizar equipamentos iguais no simulador, você utiliza o chamado cabo crossover ou cabo cruzado, que é esse aqui, ó. Então você interliga, por exemplo, usando uma outra interface, que é o Gigabit Ethernet, com a outra interface Gigabit Ethernet do outro computador. Então, novamente, dispositivos distintos, você utiliza o cabo direto, par trançado, conexão direta. Dispositivos iguais, você utiliza o cabo par trançado cruzado ou crossover. Bem, com o tempo, né, de conexão, vocês vão ver que todas as luzes vão ser estabelecidas representando esse LED verde, como se todos os equipamentos representem que todos os equipamentos estão conectados fisicamente. Para finalizar a nossa primeira simulação, é importante, sempre que você montar o cenário, fazer o chamado teste de implementação. Então eu vou mostrar inicialmente no modo tempo real como é que faz isso. Então para a gente simular, obviamente, a gente vai precisar de um endereço lógico, né? Até o momento a nossa rede, a nossa estrutura, ela foi montada fisicamente. Então como é que eu faço para endereçar logicamente os nossos dispositivos? Primeiro, eu vou escolher uma máquina e depois vocês vão fazer o procedimento para as demais. Então eu vou escolher essa máquina inicial, a PC0, você clica em cima dela, ele vai abrir essa tela principal referente à máquina, onde vocês vão ver a máquina física, parte de configuração, programação, atributos, e a parte que a gente vai precisar é o desktop da máquina, onde vocês vão encontrar um ícone chamado IP Configuration. No IP Configuration eu vou configurar o endereço IP, então na caixa de texto do IPv4 address eu vou adicionar um IP, por exemplo, 192.168.1.1. Quando você clica na Subnet Mask ou máscara de subrede, automaticamente ele adiciona. Mas depois a gente vai aprender que é possível modificar essa submáscara, tá? Por exemplo, quando você for montar redes subnetadas, subdivididas. Então, nesse momento eu adicionei o endereço lógico à minha interface, ao meu dispositivo final de rede, o meu host. Então, o que eu posso fazer agora? Copio esse endereço, né? E aí eu posso fechar aqui no X diretamente. Ele já vai salvar a configuração, e aí eu vou configurar as demais máquinas. Novamente, clico na máquina, desktop, IP Configuration,
e aí adiciono o meu IP. Ó. Por exemplo, agora eu vou botar o 2 para que não ocorra um IP repetido, né? Não posso ter IPs duplicados na rede. Fecha, automaticamente já está salvo. Aí eu venho na máquina PC2, desktop, e aí agora eu vou adicionar o IP3 no final. Fecho, já está salvo. E por fim, o PC3, vou adicionar o IP e trocar o número final para 4. Pronto, todos os meus dispositivos finais estão endereçados logicamente e agora eu posso fazer uma simulação para ver a chamada conectividade. Por exemplo, eu quero testar se a máquina PC0 consegue ter conectividade com a máquina PC3. E aí o que eu faço no simulador? No modo Real Time, eu tenho como fazer esse teste de conectividade selecionando um determinado pacote, escolhendo uma origem na transmissão e um destino na transmissão. Então, onde é que eu seleciono esse pacote? Na parte superior, como eu falei para vocês, existem alguns ícones que nos auxiliam a configuração. Um deles é o pacote PDU simples. Então, eu vou escolher esse cara, simbolizado por esse envelope. Então, vocês vão ver que quando eu selecionei, o cursor do mouse muda para um envelope fechado. E aí eu posso escolher a minha origem da transmissão e o meu destino da transmissão. Então, digamos que eu queira testar a conectividade do PC0 para o PC3. Então, basta clicar agora no PC3. Observem que no modo Real Time você não tem uma simulação específica, uma visualização específica, como a gente vai ver no modo Simulation. Mas a conectividade foi testada. Onde é que eu observo se a minha conectividade deu certo ou não? Observe que aqui no canto inferior ocorreu uma mensagem, né, um status. Essa mensagem é um successful, né? Ou seja, uma transmissão bem sucedida. Então significa que eu consegui transmitir da máquina origem para a máquina destino. Bem, se essa transmissão não fosse realizada de forma bem sucedida, iria aparecer uma outra mensagem, que é uma mensagem de falha, né? Então geralmente isso ocorre quando os dispositivos estão com algum problema de conexão física ou lógica. Ok? Bem, essa é uma pequena demonstração de um ambiente real de rede. Ok, gente, essa foi uma aula de ambientação no Packet Tracer. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu peço que vocês tentem baixar o simulador, se for possível, né, e replicar esse experimento no simulador. Posteriormente eu vou mostrar outras aplicações práticas e aí a gente vai fazer algumas referências com a teoria que vamos estudar no decorrer do curso. Então, obrigado e até a próxima.